Show, vamos lá. Então, questão 2014. Quando adolescente, fala. Show. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acorde de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas, sempre perdidas e a aposta, ele possuía ouvido absoluto. Bom, então vamos lá. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos, capazes de identificar notas isoladas sem outra referência, isso é, sem precisar relacionar com outras notas de uma melodia. No contexto, a propriedade física da onda que permite distinguir as notas é. Então vamos lá, pequena revisão que a gente tem aqui. Não sei se a gente chegou a falar na última aula. Se quiser falar, Anne, eu só te mutei na hora que eu estava lendo. Aí pode falar. Então, relembrando lá, o que a gente viu? Frequência está associada às notas musicais. Não, na verdade eu que mutei. Porque eu estava lendo, aí eu não estava conseguindo ler que você estava fazendo chiado. Então, a frequência ela vai estar associada às notas musicais. A intensidade está associada ao volume do som. Só que a gente viu na última aula que volume não é um termo muito aconselhável a ser utilizado, né? Mas ele vai estar falando se o som ele vai estar alto ou baixo. A forma da onda não tem nada a ver, amplitude também não, velocidade de propagação também não. Outro que poderia ter aqui é exatamente o timbre. O timbre é o que permite identificar o instrumento musical. Ou seja, é como eu escuto uma música e eu sei que aquela música é tocada no piano, no violino, no acordeon, seja o que for. Quem vai definir isso é o timbre. Então, nossa resposta, frequência. Então, vamos para o próximo. Para afinar um violão, o músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá de um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível identificar o som emitido pelo piano e pelo violão. Então, isso aqui a gente já falou na questão anterior. Ou seja, ele vai afinar para que porque você fique uma melodia, né? Tenha uma harmonia melhor. Né? A mesma nota Lá seja tocada em vários instrumentos. Isso aí vai melhorar o som. Então a gente viu que o que permite com que você possa definir entre o violão e um piano é exatamente o timbre. Então, letra D. Não precisei nem ler. Fala. Isso, muito bem. Bom lembrar. A ressonância ela ocorre quando se emite um som na mesma frequência natural do objeto, fazendo ele vibrar. Então o que acontece? Cada material tem uma frequência natural. Qual é a frequência natural da corda? É só ver a corda com que você foi afinada, né? Se eu não me engano, é Mi, Sol, Ré, Lá, Mi, né? Que é a ordem das cordas, né? Mi, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, se eu toco um som em Mi, né? A primeira corda ela vai começar a vibrar naturalmente, porque é a frequência natural dela. E isso é ressonância, quando você coloca na mesma frequência do objeto. É o que faz com que a pessoa grite lá, faça um grito e a taça de cristal quebre. É a mesma ideia, né? É a mesma... Não. Ele tem a ver associado à frequência natural. Ou seja, qualquer material que você emite a frequência dele, você vai fazer com que esse material vibre. Em resumo, é isso. Então, se você consegue identificar, por exemplo, a frequência natural,
sei lá, de um prédio, você vibrar, mandar um som com a mesma frequência, numa amplitude muito alta, esse prédio pode cair. Em resumos é isso. É o que tem com o vídeo da ponte de Tacoma, né? Que a ponte do nada ela está tranquila, bate um vento, esse vento ele cria uma frequência, né? Lembra? Frequência está associada a onda. Onda é a capacidade de repetir o movimento. Então, esse vento vai fazer a ponte ir e voltar. Esse ir e voltar gera uma frequência na ponte. E essa frequência era uma frequência natural dela que acabou fazendo com que essa ponte quebrasse. Em resumo é isso. Então a frequência, a ressonância ela vai estar associada a isso, fazer os instrumentos vibrarem na mesma frequência. Então a resposta certa, letra D. Tudo bem? Foi, Anne? Dúvidas? Aham. Pode ter a ver, mas assim, não é a ressonância, é a interferência. A ressonância é fazer o objeto vibrar. Ou seja, você está mexendo no celular, não vai fazer o avião cair. Mas o seu celular, o seu videogame, ele vai estar emitindo ondas na mesma frequência que a onda do som. Isso vai ocasionar uma interferência sonora. Ou seja, vai ser aquilo que a gente estudou sobre ondas construtivas ou ondas destrutivas, né? Vai ser exatamente isso aqui, ó. Aqui, ó. Se a onda ela for na mesma frequência, né? Ela pode acabar gerando isso aqui, ó. Eu pego essa onda e eu crio uma amplitude, ou seja, uma interferência construtiva ou destrutiva. Então, provavelmente, o rádio estaria emitindo essa onda e o videogame estaria emitindo essa outra. Ou seja, um estaria interferindo no outro. E aí você poderia ter uma onda destrutiva, ou seja, você pode acabar interferindo no sinal emitido. É isso que está acontecendo lá no avião. Tudo bem? Então vamos lá. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou que caíam 2 gotas a cada segundo. A distância entre as 2 cristas consecutivas eram 25 centímetros, e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair uma vez por segundo. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação se tornaram respectivamente. Então vamos pegar aqui uma imagem. Para a gente ter uma noção. Não é bem o que eu queria, mas eu acho que essa figura aqui vai resolver. Então imagina o seguinte, é mais ou menos isso aqui que está acontecendo. A gota ela vai cair e vai criar essa onda. Só que ele fala que a onda vai ser a distância entre 2 cristas. Ó, entre 2 cristas. E a gente viu o quê? Que comprimento de onda é a distância que a onda demora a se repetir. Então, quando ele fala distância entre 2 cristas, significa que ela está se repetindo. Logo, meu comprimento de onda é 25 centímetros. Então, a gente já tem o nosso primeiro cara. Deixa eu pegar aqui a letra grega. Aqui.
Então a gente já tem que o comprimento de onda é 25 centímetros. Repara, ele fala depois que o tempo diminui, né? Então, ó, eu tenho uma velocidade e eu tenho uma distância, quem eu consigo achar? O tempo, né? Então minha velocidade, ela é 1 metro por segundo. Então eu posso ir da física clássica, velocidade e distância sobre tempo. 25 centímetros, 0,25 metros. Lembro sempre de converter. Então vamos lá. Se quiser eu posso fazer até regra de 3, mas eu vou... Precisa porque aqui está em metro. Metro por segundo. Precisa converter, tá bom? Então minha velocidade, ela vai ser a distância sobre o meu tempo. Repara que eu estou fazendo o quê? Comprimento de onda dividido por período. Como eu quero achar o período, então eu posso dizer que esse cara passa o comprimento de onda para um lado, passa o tempo para um lado e a velocidade para outro. Então eu posso dizer que meu período é a velocidade, comprimento de onda dividido pela velocidade. Então beleza, achei esses carinhos aqui, agora eu vou substituir. Então eu vou ter 0,25 dividido por 1. Então significa que o tempo ele ocorre a cada 0,25 segundos. Então ele fala, após algum tempo a chuva diminui e a goteira passou a cair uma vez por segundo, onde a diminuição da chuva, com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação se tornaram respectivamente. Então, o que acontece? Agora a chuva ela diminuiu. Então, após a chuva diminuir e a goteira passou a cair uma vez por segundo. Então, agora o meu período é uma vez por segundo. Então, meu novo período é de 1 segundo. Ou seja, 1 segundo. Logo, eu tenho que a frequência, que é 1 sobre período, ela vai ser exatamente de 1 também. Beleza. E aí ele pergunta o que vai acontecer com a velocidade. A velocidade, ela vai se manter a mesma, porque não vai influenciar em nada a velocidade. Né? Porque a velocidade ela vai depender, lembra quando a gente viu? Velocidade ela depende do material, vai depender de todos os fatores. O fato da gota cair 2 segundos a mais ou 2 segundos a menos, não vai mudar a velocidade se mantém. Então a velocidade ela é a mesma. A única coisa que vai mudar é quem? O comprimento de onda. Né? Então vou botar aqui, ó. V continua sendo 1 metro por segundo. E a gente sabe que quem vai mudar vai ser o nosso comprimento de onda. Então velocidade, o comprimento de onda, vezes frequência. Velocidade é 1. Comprimento, frequência também é 1. Logo, meu comprimento de onda vai ser 1 também. Então eu vou ter a distância entre as cristas vai ser maior do que 25 e vai ser igual a 1 metro por segundo. Então a resposta certa é a letra B. Então, só escrevendo aqui, a velocidade depende do material, ela não irá mudar pelo fato da gota cair em 1 segundo. Ou seja, o fato dela demorar mais cair, isso não vai influenciar na velocidade. Né? Ela deveria ser influenciada por fatores externos, não esse. Dúvidas? Show de bola. Então, vamos lá.
79. Um garoto que passeia de carro com seu pai na cidade, ao ouvir o rádio, percebeu que a sua estação de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência de MHz, tem um sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata da mesma frequência que interfere no sinal da onda no centro de alguma região da cidade. Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal pirata e interfere no sinal do rádio do centro devido a. Então, isso aqui vai ocorrer exatamente pelo que a gente falou. Por ela estar na mesma frequência, eu vou ter uma interferência. E isso pode ser construtivo ou destrutivo. Então, considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da... Tá bem estranho. A rádio pirata interfere no sinal da rádio pirata, que interfere no sinal do rádio do centro devido a atenuação promovida pelo ar, não. Maior amplitude da rádio emitida, também não. Diferença de intensidade entre as fontes emissoras, também diria que não é isso. Menor potência de transmissão das ondas de emissão, também não. Semelhança no comprimento de onda. Eu diria que seria semelhança no comprimento de onda. Por que eu diria isso? Pensa comigo. A velocidade da onda de rádio, ela é constante, porque é a velocidade do som, da luz, né? Como você muda a frequência, ou melhor, quando a frequência é a mesma, o comprimento de onda também é o mesmo. Então, se a frequência é igual, o comprimento de onda também tem que ser igual. Então, essa interferência vai ocorrer o quê? Devido à semelhança no comprimento de onda. Letra E. Tudo bem? Dúvidas? Então vamos lá. Vamos para mais uma. É comum aos fotógrafos tirar foto colorida em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se utilizar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde, que chega aos sensores da luz da câmera. Na vermelho, verde e azul, na escolha desse filtro, utilizou-se o conhecimento das composições de cores primárias. Vermelho, verde e azul, ou seja, RGB, né? Red, Green, Blue. E das cores secundárias, ou seja, o amarelo é a composição de vermelho e verde, ciano é a composição de verde e azul, magenta é a composição de vermelho e azul. Na situação de escrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos? Então, olhando aqui, vamos ver... Contém uma a fonte é azul, para equilibrar. Então, se ele quer que a cor seja natural, ele tem que utilizar um filtro verde, né? Porque vai barrar o verde. O que você acha, Anne? A resposta é magenta. Um filtro, por excelência, clareia as cores que lhes são características atenuar as cores opostas. Isso é, reduz sua intensidade. Quando o ambiente está iluminado por uma luz de composição verde, o filtro mais adequado deverá intensificar as demais cores primárias, ou seja, o vermelho e o azul, o que remete a um filtro magenta. Então, é porque isso aqui está associado à composição de cores. Quando a pessoa vai pintar,
né? Você não pode pintar com qualquer cor. Existe uma composição de cores que você pinta. Você sempre pinta com a escala de cores sempre o oposto dela. Quer ver? Vou botar aqui. É mais ou menos, né? Aqui, ó. É o que a gente chama de cores complementares. Quando a pessoa vai fazer uma pintura ou algo do tipo, ela utiliza isso aqui, um círculo complementar de cores. Então, por exemplo, ela funciona nessa analogia aqui, ó. Se eu for pintar com o verde, a tendência é que eu utilize cores vermelhas, exatamente para poder criar uma oposta à outra. E aí eu posso ter várias combinações, ó. Posso utilizar um sistema triangular, ou pintar com cores próximas, ou pintar seguindo esse padrão de cores. Então, no outro, a gente tem as três cores aqui, né? O R, G e o B. Tá aqui, o verde, vermelho, verde e azul. E aí, através dessa combinação, a gente tem que ver o oposto do verde. O oposto do verde vai ser o que combina com os dois, que seria a magenta. Então, na verdade, letra D. É um pouquinho de vida, mas sei lá, né? É bom que a gente não erra da próxima vez. Tranquilo? Então, vamos lá. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão considerada linear entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz produzida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é lúmenes. O consumo está relacionado à potência elétrica, que é medida em watts. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lúmenes, enquanto uma lâmpada fluorescente de 40 watts emite 3.000 lúmenes. Então, a eficiência de uma lâmpada incandescente é... Então, repara que ele fala que a eficiência é a razão entre a quantidade de luz produzida e o consumo. Então, nesse caso da primeira, seria 600 dividido por 40. No caso da lâmpada incandescente, ó, que é exatamente o que está comparando, lâmpada incandescente, vai ser o quê? Eu acho que dá para botar aqui no cantinho. Vai ser 600 dividido por 40. E aí, se a gente for pegar a calculadora, 600 dividido por 40 dá 15. E a outra, que é a fluorescente, acho que eu vou botar aqui embaixo, vai ser 3.000 dividido por 40. Então, a gente tem que a lâmpada fluorescente, ela vai ter ali uma eficiência maior, enquanto uma é 15, a outra é 75. A eficiência da lâmpada incandescente de 40 watts, então ela vai ter 15, é maior do que a lâmpada de 8 watts, que produz menos quantidade de luz. Então vamos lá, se ele produzir uma menor quantidade de luz, então a mesma coisa, maior do que a lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz menos quantidade de luz. Então, se eu tiver uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que emite menos quantidade de luz, então é como se eu fizesse 600, que é o quanto uma emite, dividido por outro, que é por 8. Então, não vai ser. A incandescente ela vai ser menor. Ela é maior do que a fluorescente de 40, que produz a mesma quantidade de luz. Então, 40 watts. Então é só dividir 3.000, ou melhor, 600 dividido por 40. Deu 15. Então não é, porque ela é igual. Menor do que a lâmpada de 8, que produz a mesma quantidade de luz. Então seria
600 dividido por 8, que vai dar 75. Então ela é menor, né? Porque aqui é 15. O outro, menor do que a lâmpada fluorescente, pois consome maior quantidade de energia. Então ela vai ser menor do que a lâmpada fluorescente, de 40 watts, pois consome maior quantidade de energia. De certa forma, vai ser. Não, ela não é menos eficiente. Ela é menos eficiente. Porque uma é 15 e outra é 75. Igual a lâmpada fluorescente 40 watts, consome menor quantidade. Não. Deixa eu só ler essa letra C de novo. A eficiência da lâmpada de 40 é menor do que da lâmpada fluorescente de 8, que produz a mesma quantidade de luz. Ah, tá. Não é C não. Ó. Aqui ele está falando da mesma quantidade de luz em relação aos 3.000. Então eu teria que pegar 3.000 e dividir por 8, que vai dar 37. Não vai ser isso. Vai ser... É C? Então vou confiar. Tô só verificando aqui. É verdade, é C. Então por que eu... a letra D aqui que eu fiz... devo ter confundido a letra D. Menor eficiência menor do que da lâmpada fluorescente de 4. Ah, tá. Ela não vai consumir... foi isso que eu errei aqui, ó. A lâmpada incandescente, ela é menor, tem uma eficiência menor do que de 40 watts. Verdade, porque uma é 15 e outra 70. Só que ele não consome mais energia. Por que não consome? Porque a potência... Lembra, energia é potência vezes o tempo. Então a potência vai ser igual. Então foi isso que eu errei aqui, por isso que eu acabei confundindo. Então realmente a letra é C. Show? Então vamos para o próximo. Os quadrinhos mostram, por meio de projeção de sombra da árvore e do menino, a sequência do período matutino, meio-dia e vespertino, que é determinado pela... Então aqui a gente vê o garotinho, a sombra ela está do lado direito, está em cima e está no lado esquerdo. Então a gente pode esperar o quê? Que o sol, aqui ele vai estar desse lado, né, para onde vai gerar a sombra. Depois o sol ele vai estar aqui em cima e depois o sol ele vai estar desse lado. Então, que é determinada, vamos lá. A sequência do período de noite, que é determinada pela posição vertical da árvore do menino, pela posição do menino em relação à árvore, pelo movimento aparente do sol em relação à Terra, pelo fuso horário específico de cada ponto da superfície da Terra, pela estação do dia, sendo inverno e dias mais longos. Então, o que vai estar mudando aqui é o movimento aparente do Sol em relação à Terra. Né? Eu diria que seria essa, pelo movimento vertical da árvore do menino, porque a árvore e o menino não se movimentam verticalmente, pela posição do menino em relação à árvore, também não, porque o menino não faz diferença, o que está mudando aqui é a sombra. Fuso horário especificado em cada ponto da superfície da Terra, mas aí tem um detalhe, pelo movimento aparente do Sol. Pode ser, né? Porque nesse caso a gente está considerando que a Terra está parada e o Sol está se movendo. Por isso é o movimento aparente. Então, letra C. Não, é porque eu estou pensando aqui, porque é a Terra que gira em torno do Sol. Aqui, ó, movimento aparente do Sol em torno da Terra, entendeu? Era isso que eu estava confundindo, que poderia ser uma pegadinha.
Mas nesse caso é um movimento aparente, então ele não é real, né? É apenas um movimento relativo. Considerando que a Terra está parada, parece que o Sol está em movimento. Então vamos lá. Os espelhos retrovisores, que deixariam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É o que o espelho retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão que o veículo está a uma distância maior do que a real. Esse tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com objetos para ampliar o campo de visão do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo, e assim o espelho da direita fica mais distante dos olhos do condutor. Sabe-se que um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este que está no objeto, o que parece estar em conflito com as informações apresentadas na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de a imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto. Não. Velocidade do automóvel afeta na percepção de distância? Eu acho que não. O cérebro humano interpreta como distância uma imagem pequena? Sim. O objeto convexo seria ser capaz de aumentar uma imagem virtual? Não. O motorista percebe a luz vinda do espelho no parte? Não. Então o que acontece? O espelho convexo, ele é muito utilizado, é o famoso olho de boi. E qual é a função dele? A função dele é ampliar o campo de visão. Então, para ele poder ampliar o campo de visão, as imagens elas têm que ser encolhidas, ou seja, ficarem menores, que é o exemplo que a gente tem aqui. Ó. O espelho ele aumenta o campo de visão. E por eu ver uma imagem pequena, nosso cérebro pode acabar percebendo ou sendo enganado, acreditando que esse objeto está longe. Mas não necessariamente é por isso. Então, é exatamente a letra C. Certo? O espelho convexo é capaz de aumentar o campo de visão do motorista. Sim, o espelho convexo aumenta o campo de visão do motorista. Mas isso não diz nada sobre o texto. Sabendo que o espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que este está do objeto, o que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Ele está falando no texto sobre o objeto estar perto ou longe, não se o campo de visão está aumentando ou não. Então, com relação ao texto, a noção de um objeto estar perto ou não está associada ao fato da imagem estar pequena. Porque ele aumenta o campo de visão. Entendeu? Então a resposta D. Isso aí. A letra D está certa. Mas ela é uma consequência, não é a causa. Na verdade ela é a causa, né? Não é a consequência. A gente quer a consequência. O porquê dela, né? Então, letra C. Próxima questãozinha. Fusíveis são dispositivos de proteção em um circuito elétrico sensível ao excesso de corrente elétrica. O modelo mais simples consiste em um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito, quando a corrente ultrapassa de baixa fusão que funde. Evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra o diagrama de um circuito com o fusível F, que ele está aqui, projetado com uma resistência de 12, uma lâmpada de 6 watts e um alto-falante de 1 ampere. Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente de 20% maior do que a corrente nominal que atravessa esse circuito, qual o valor em amperes da corrente máxima que o fusível F permite? Então aqui a gente tem vários valores
Quem eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar a corrente final. Só que repare que o circuito ele dá várias informações e que a gente tem que acabar analisando ele com calma. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui para a gente poder resolver esse cara direitinho. Todas as informações estão ali, então a gente não tem probleminha. Então vamos pensar o seguinte. Olhando o meu exemplo, a lâmpada, o alto-falante e essa resistência, ambos estão em paralelo. Quando eu tenho um sistema em paralelo, eu tenho um fator bem interessante. Eu tenho um fator que ele diz que a tensão ela é equivalente. Ou seja, aqui eu vou ter 12 volts, aqui eu vou ter 12 volts e aqui eu também vou ter 12 volts. Então, para um sistema em paralelo, a tensão é igual. Então, vamos lá. Quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar a corrente, né? Então, vamos lá que a gente vai achar. Deixa eu só escrever aqui em cada um deles. Aqui eu vou ter 12 volts e eu vou ter em cada um deles. Como que eu vou achar essa corrente? Simples. A gente utiliza a equação de corrente. Ou seja, pensa na corrente como se ela fosse um rio. Então aqui eu tenho a minha cachoeira, minha cascata. A água ela vai fluir e ela vai começar a se separar nesses 3 pedaços. E aí o que a gente precisa saber? A corrente de cada um deles, porque a gente sabe a quantidade de água total que está fluindo. Vamos analisar o nosso primeiro caso. No nosso primeiro caso, a gente tem que U igual a RI. Né? Nossa famosa equação clássica de circuito elétrico. Quanto que vale a minha tensão? 12. Quanto que vale a minha resistência? 12. Então, meu I vai valer 1 ampere. Então, no meu primeiro circuito, eu tenho que esse cara vale 1 ampere. Segundo, qual é a minha relação de potência e tensão? P é igual a U vezes I. Mesmo caso, potência é 12, potência é 6, tensão é 12, então meu I vai ser 6 dividido por 12, que é igual a 0,5 ampere. Então agora que eu já tenho a corrente de um e a corrente do outro, eu sei que a corrente total vale quanto? 1 mais 1 mais 0,5, ou seja, 2,5. Achei a minha resposta? Claro que não. Sabendo que o fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente de até 20% maior do que a corrente nominal. Então, a corrente nominal é 2,5. 20% maior é 100 mais 20, ou seja, 120%. Concorda comigo? 20% maior vai ser 100 mais 20, ou seja, 120%. 120% de 2,5 é quanto? É só pegar 1,2 e multiplicar por quanto? Por 2,5. Então eu vou ter 1,2 vezes 2,5. Dá 3. Então significa que o meu fusível ele aguenta no máximo uma tensão de 3 amperes. Desculpa, corrente de 3. Então minha resposta, letra E. Dúvidas? Então vamos seguir. Vamos lá. Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção do circuito elétrico. Os fusíveis são constituídos de material de baixo ponto de fusão, como estanho, por exemplo, que se fundem quando percorrem por uma corrente elétrica igual ou maior àquela capaz de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente que eles suportam.
Então temos ali vários. Então vamos lá. O farol usa uma lâmpada de halogênio de 55 watts. Então já sabemos que a potência é 55 watts. De potência que opera 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível em cada um. Mas após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo. Usando apenas um fusível. Dessa forma, admite-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis. O menor valor de fusível adequado para proteção é. Então vamos lá. Tenho minha potência e tenho minha tensão, posso imaginar e calcular qual é a corrente desse meu fusível. Desse meu fusível não, a corrente de cada um desses faróis. P igual a I, potência 55 e aqui 36. Então 55 dividido por 36, eu vou ter 55 dividido por 36, 1,52. 1,5. Então eu vou ter essa corrente. Como eles são colocados em paralelo, qual é a relação que eu tenho em paralelo? Quando eu estou em paralelo, a tensão é a mesma. Tudo bem? A tensão é a mesma, a corrente ela vai se somar. Por que a corrente ela vai acabar se somando? Porque eu vou ter dois atuando sobre ele, né? Então, eu vou ter que a potência ela vai acabar aumentando. Poderia fazer isso com resistência? Poderia. Vamos ver se desse jeito dá certo, senão eu faço por resistência, que é o caminho mais certo. Então, para cada um deles, vou utilizar esse cara. Como são duas lâmpadas, 2 vezes 1 vezes esse cara, isso aqui vai dar 3,02. Então, eu utilizando, no caso meu circuito vai utilizar uma corrente de 3,02. Qual fusível eu vou utilizar? Se eu coloco um amarelo, eu preciso de 3,2 e eu uso 2,5, significa que esse cara vai queimar. Então eu tenho que colocar um acima dele. Logo, o cara que eu tenho que colocar é o laranja. Dúvidas? Deixa eu só verificar se eu fiz certo, porque o certo é você fazer isso por... Beleza, fiz certo. O mais certo é você fazer isso por resistência. Você calcula a resistência paralela, mas dá para fazer por aqui também. Porque quando você tem um circuito assim, a potência muda, a corrente muda, mas a resistência ela nunca muda. Então a base que a gente tem que utilizar é sempre a resistência. Vamos lá. Há vários tipos de tratamento de doenças cerebrais que requerem a estimulação de parte do cérebro por correntes elétricas. Os eletrodos são introduzidos no cérebro para gerar pequenas correntes em áreas específicas. Para se eliminar a necessidade de introduzir eletrodos no cérebro, uma alternativa é usar bobinas, que colocadas fora da cabeça sejam capazes de induzir correntes elétricas no tecido cerebral. Para que o tratamento de patologias cerebrais com bobinas seja realizado satisfatoriamente, é necessário que haja um grande número de espiras nas bobinas, o que diminui a voltagem induzida. Não. Quanto mais voltas tiver, maior a voltagem. Por consequência, maior vai ser esse campo gerado. O campo magnético criado pelas bobinas seja constante, de forma a haver indução magnética. E aí a gente tem um efeito muito interessante sobre a parte de produção de eletricidade. Se eu tenho uma corrente elétrica, ou seja, se eu tenho um elétron se movendo, isso vai me gerar um campo magnético. Mas se eu faço esse campo magnético variar no tempo, ou seja, ligar e desligar, aí eu tenho uma corrente elétrica. Então, vou pegar mais ou menos aqui, ó. O funcionamento, para ter uma ideia de como funciona.
Vamos ver se ele acha alguma coisinha. Porque a ideia é o mesmo processo que a gente tem, por exemplo, no motor elétrico. No motor elétrico, como que ele funciona? É que eu estou vendo aqui os motores térmicos. Como que ele funciona? Através da indução magnética, ou seja, tem um ímã positivo e um ímã negativo. Esse cara, uma hora ele vai atrair, uma hora ele vai afastar. E nisso que ele realiza, uma hora ele está perto de um, uma hora ele está perto do outro, isso vai acabar gerando uma mudança na corrente elétrica. Então, eu acho que esse aqui vai ser mais ou menos esse aqui. Então a ideia do motor elétrico é exatamente isso aqui. Então, como que funciona esse cara? Ele funciona da seguinte forma. Isso aqui gira, esse cara amarelo. Quando ele está ligado nesse sentido, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a corrente ela vai passar por aqui, vai passar nesse fio. Nesse fio, onde está passando corrente, ele vai gerar um campo positivo. Ou seja, um polo positivo. E esse polo positivo vai ser atraído pelo sul aqui. Já quando ele está voltando, ele vai criar um polo negativo, que vai ser atraído pelo norte. Só que isso vai gerar um movimento. Nisso que é gerado o movimento, esse cara vai girar, e aí essa partezinha marrom ele vai encostar aqui, nesse outro. E isso vai mudar o sentido da corrente. Ou seja, a corrente agora ela vai passar pelo outro lado e vai voltar. Nisso, ele vai ter o quê? Ele vai tender a atrair o outro lado do meu ímã. Então eu vou ter um movimento ocorrendo. Então eu tenho que a eletricidade gera um campo magnético, e quando eu vario esse campo magnético, eu gero eletricidade. Então vamos lá. Campo magnético gerado por bobina seja constante? Não. Você observa que a intensidade de corrente introduzida depende da intensidade de corrente da bobina. Vamos ler outras. A corrente da bobina seja contínua para que o campo magnético possa ser de grande intensidade. O campo magnético dirige a corrente elétrica da bobina para dentro do cérebro do paciente. A intensidade da corrente elétrica introduzida depende da intensidade da corrente das bobinas. De certa forma vai ser isso aqui, né? Porque quanto maior a corrente, maior o campo magnético, quanto maior o campo magnético, maior a corrente elétrica. Em específico, a resposta seria a letra C. E aí, o que você acha, Anne? Não, tá certinho, letra C. Então vamos lá. Próxima questão. Deixa eu dar uma garimpada nela. Pera aí, porque tá... Calma que eu tô indo devagarzinho. É porque tem que ficar bonitinho. Eu tô aumentando o texto pra você conseguir ler. Pronto. Em um experimento foi utilizado duas garrafas PET, uma pintada de branco e outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente.
Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas a temperatura da garrafa, enquanto a lâmpada permaneceu acesa e após a lâmpada ser desligada e atingir equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura na garrafa preta em comparação com a branca durante todo o experimento foi. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui no início? A gente sabe o quê? Que a cor branca ela é literalmente a soma de todas as cores. Logo, quando eu tenho um objeto branco, significa que ele vai refletir toda a luz. Já o objeto preto ele é a ausência de todas as cores. Então significa que ele vai absorver toda essa luz. Então, o que vai acontecer ali? A luz ela vai bater, ele vai absorver toda a luz e a garrafa preta ela vai ficar com maior temperatura. Então a taxa de variação da temperatura na garrafa preta em comparação com a branca, durante todo o experimento, ela vai ser maior, né? E aí a gente tem, se vai ser maior no aquecimento, igual no resfriamento, maior no aquecimento, menor no resfriamento, por aí vai. Então o que acontece? O que vai determinar ela absorver vai ser essa cor, então ela vai ser maior no aquecimento. Já no resfriamento, o que vai determinar se um vai resfriar ou não vai ser o tipo de material. Então, dependendo do tipo de material que for, ele vai ter um coeficiente de... Agora esqueci, é o K. Condutividade térmica, e o H, que vai ser o maior ou menor, mas isso depende exclusivamente do material. Então ele vai ser maior no aquecimento e igual no resfriamento. Resposta certa, letra B. Ele vai ser... Não, porque para resfriar ele vai depender do material. Ali, os dois iriam aquecer da mesma forma. Só que como está emitindo luz, né, por exemplo, se você pegar e aquecer na panela, bota fogo aqui embaixo. Ambos vão chegar na mesma temperatura de forma igual. Mas como a gente está falando de efeito luminoso, o preto aquece mais rápido, porque ele vai absorver essa luz. Mas na hora de liberar essa luz, vai ser igual. Né? Não vai ter diferença, porque depende do material. Oi. É o E, né? Então vai ser maior no aquecimento, maior no resfriamento. Será que é pelo fato o maior no aquecimento? Isso é. Não, eu acho que é pelo fato do ele está numa temperatura maior. Ah, pode ser isso, devido ao calor específico. Porque pensa... Então, sim, mas pensa comigo. Ele está numa temperatura mais alta. Então, só nisso a diferença de temperatura é maior. E aí o que vai acontecer? Ele vai demorar mais tempo para poder resfriar, porque a temperatura dele é maior. Então, por isso que vai ser maior no resfriamento também. Tudo bem? Então, realmente, letra E. Então, vamos lá. Temos mais duas questõezinhas. O Sol nasce em uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. A energia pode ser capturada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, a potência solar, seja de 800 watts por metro quadrado. Então, beleza. Uma usina termosolar utiliza concentração solar parabólica que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares, a luz refletida na superfície é focada no receptor em forma de cano e aquece o óleo contido no seu interior a 40 graus Celsius. Beleza, 400 graus.
O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta a turbina acoplada ao gerador. Considere que a distância entre a borda inferior e a borda superior do refletor seja de 6 metros, então ele vai ser um quadradão de 6 metros, onde tenha 800 watts de radiação proveniente, calor específico de 1, que é igual a 4.000 graus Celsius. Então, o comprimento linear do refletor necessário para elevar a temperatura a 1 metro cúbico equivale a equivalente a 1 tonelada, tá, de água de 20 para graus Celsius em 1 hora. Está entre. Tá, aqui o textinho ele acabou não agradando muito, mas a gente dá um jeitinho nele. Então vamos lá, vamos ao principal, que é o que a gente precisa. Considerando a distância entre a borda inferior e a borda superior igual a 6 metros, então eu tenho que a área é igual a 6 vezes 6, 36 metros. Beleza. Quadrado, né? Acabei esquecendo que é quadrado. A potência é 800 watts por metro quadrado. Então, o que significa 800 watts por metro quadrado? 800 watts por metro quadrado significa que a cada 1 metro quadrado eu tenho 800 watts. Logo, se eu tenho 36 metros quadrados, eu vou ter 800 vezes 36. Isso aqui vai dar 28.800 watts. Tá. Essa radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius. Tá. Então aqui é cal por grama grau Celsius, que representa 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Beleza. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura. Ah, sim, ele não quer a área, ele quer um dos lados. Ah, então vamos lá, ele quer isso aqui, ó. Tá, ele tem isso aqui, ó. Esse lado é 6 metros. Então, esse lado é 6 metros. A gente quer saber qual tem que ser esse lado. É isso que a gente tem que calcular. Agora eu consegui entender o que pede o exercício. Então vamos fazer da seguinte forma. A água ela vai ser aquecida de 20 a 100 em 1 hora. Então vamos calcular quanto de energia gasta para se aquecer essa água em 1 hora. Então isso aqui eu vou deixar aqui no cantinho, que a gente vai mexer nele depois. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa que eu tenho é 1 tonelada, equivale a 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos. Calor específico é 4.200. Por que 4.200 e não 1? Porque a gente está lidando com joules. Watts é joules por segundo, então por isso que aqui tem que ser joules. Variação de temperatura, 100 menos 20. Então eu sei que a quantidade de calor necessária para fazer esse cara fundir é essa quantidade de energia. Então vamos lá. Vai ficar 1.000 vezes 4.200 vezes 80. Então isso aqui vai dar um número grandinho. Então eu vou precisar dessa quantidade de joules para poder aquecer esse cara. Para aquecer em 1 hora, aí eu tenho o quê? Que potência é igual a quantidade de calor dividida pelo tempo.
Ou seja, minha potência é esse. São 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 hora representa 3.600 segundos. Vai dar 93333. Então, eu preciso de uma potência desse calibre. Agora sim a gente vai entrar no nosso exercício aqui. Então vamos lá. 800 watts por metro quadrado. Então, se eu tenho 800 watts, quanto que eu vou ter se eu tiver 93333? X metros quadrados. Então eu vou ter que X é igual a 9, 1, 2, 3, 4, dividido por 800. Dá 116,66. Esse é o valor da minha área. Agora a gente entra aqui. Eu vou botar aqui como área, para não confundir que o x é o cara que eu quero. Área igual a x vezes 6. Então vou ter que x é igual a 16,66 dividido por 6. (19,4 metros). Então ela vai estar aí, 19,4 vai ser a letra A. Então vamos entender. Ele dá uma placa, um lado é 6, ele pergunta qual o outro lado, para fazer 1 tonelada de água, né? 1T é 1 tonelada, 1000 quilos, aquecerem de 20 a 100. Então, Q é igual a mc/T. O meu M é 1000, meu C 4200, temperatura 100 menos 20, então vou achar essa quantidade de energia. Ele quer aquecer em 1 hora. 1 hora, 3.600 segundos. Logo, achei essa quantidade de watts, de potência. O meu caso aqui, a minha placa solar, ele fornece 800 watts a cada metro quadrado. Então, para ele fornecer isso aqui tudo, ele precisa de quantos metros quadrados? Ou seja, qual a área dele? 116. Quem é a área? Lado vezes lado. Então, x vezes 6. Logo, x vai ser quanto? 116 dividido por 6. 19,4. Dúvidas? Dúvidas, Anne? Foi? Beleza, então a resposta é letra A. E última questão. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão, para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para realizar o trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em alguma forma. De acordo com o texto, a transformação de energia que ocorre durante o funcionamento do motor são decorrentes de. Então, quando eu tenho um motor, a energia ela é dissipada na forma de liberação de calor dentro do motor ser impossível, mentira, ocorre liberação de calor. Realização de trabalho para o motor ser incontrolável, mentira, você controla. Conversão integral do calor em trabalho ser impossível, isso é verdade. Você não consegue converter todo o calor em trabalho, parte disso é perdido. Transformação da energia térmica em cinética ser impossível, mentira, né? Você bota lá o combustível queima e o carro está andando. Utilização da energia potencial do combustível ser incontrolável. Mentira. Se fosse incontrolável, você bota gasolina, você não ia parar o carro. Né? Você não ia ter medidor de velocidade, por aí vai. Você consegue controlar.
Então a resposta certa é exatamente a nossa letra C. Isso aí, toda a energia. Ele próprio diz aqui, ó, não pode ser utilizado para realizar trabalho. Quando o motor funciona, parte da energia é convertida ou transformada na combustível não pode ser utilizada para realizar trabalho. Ou seja, você não consegue converter tudo. Então você não utiliza integralmente tudo. Certo? Dúvidas? Acho que deu, né, por hoje.